É a primeira vez que a gente usou uma camisa assim ao contrário. Essa listada que você está usando, que o Gabriel está usando, por exemplo, já falei algumas vezes, ela foi lançada em 1915, contra a Caçapavense lá em Caçapava, no amistoso, né? E só voltou depois de 20 anos, em 1935, um amistoso no Parque São Jorge contra o River Plate, 3-1 para o time argentino. Detalhe importante, gente, essa questão da popularidade, ela sempre existiu porque o Corinthians ele foi forjado no berço do povo. É o único time do Brasil que a torcida veio antes do time de futebol, não tinha nome, não tinha camisa, não tinha jogador, não tinha presidente, não tinha bola, era apenas uma ideia, uma experiência que estava sendo montada de montar o time de Operários. 1941, já citei isso aqui, é a primeira vez que um jornalista que era palestrino, Tomás Mazzoni, chamou a torcida do Corinthians de fiel. A fidelidade, a forma, até porque em 1940 ela se apresenta uniformizada pela primeira vez, que começa em 1934 pelo Francisco Pittiocchi, que é a camisa a torcida Corinthians. Né? Hoje até tem uma réplica dessa camisa lá na loja Poderoso Timão, quem quiser comprar é muito bonita, bordada à mão, para os mais antigos aí vai gostar dessa, e até para o próprio Gabriel aí que é novinho, guardar isso aí é uma coisa maravilhosa. E é quando desfile em 1940, na frente do Getúlio Vargas, na inauguração do Pacaembu, dia 28 de abril, quando o Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro e ganha por 4-2, o primeiro gol da nossa história no Pacaembu, Servilho ou bailarino, tá? Então, quando chega a década de 50, gloriosa, que começa a chegar a década de 60, que vê um declínio e vê um crescimento muito grande dos nossos rivais, São Paulo, Palmeiras e Santos, e a torcida começa a crescer, aí vem sim, como se fosse um rótulo definitivo, a fiel torcida, ela começa a duplicar, triplicar, quadriplicar, quintuplicar, sextuplicar, crescendo absurdamente com os insucessos, e mesmo a gente trazendo jogadores importantes naquela época, Almir Pernambuquinho, que chegou em 61, o grande Pelé Branco, que depois foi campeão mundial pelo Santos, em 1973 no Maracanã, que depois futuramente morreu assassinado na porta de uma boate aos 37 anos de idade, encrenqueiro, quebrou a taça do Bangu contra o Flamengo no Maracanã em 66, daquela confusão toda. Veio Dino Sani, surge Roberto Rivelino, então, destaque do futebol de salão do Banespa, que acabou, estraçalhou com o time do Palmeiras, aí ele dá o troco, porque ele foi fazer um teste no Palmeiras e não foi aceito. Então o Mário Travalino ouviu da boca dele, eu não vou jogar aqui, vou jogar no Corinthians, mesmo ele sendo de criança palmeirense, a família toda palestrina palmeirense, mesmo assim ele foi para o Parque São Jorge, graças a Deus, e o nosso querido José Castelli, então, o Rato, um dos centroavantes da década de 30, foi o responsável pelo surgimento daquele garoto, que seria a grande esperança na década de 60. Mas tivemos o Servilho, filho do Servilho, tivemos Ivair, o Príncipe, tivemos jogadores que vinham, o Washington, o grande sensação do Guarani, o Pelé, o outro Pelé que surgia no futebol, tudo fracassava. Garrincha e tantos outros que apareceram dentro do Parque São Jorge e não conseguiam. Aí veio a história do Sapo, que o Jaú, antigo zagueiro, tinha sido mandado embora para o Vasco, ficou triste. Aí ele pegou e enterrou um sapo dentro do Parque São Jorge. Começaram a criar mais mil folclores. Por quê? O Corinthians já era aquela coisa que vendia notícia bem, mais ou menos, e ótimo, e mal. Tudo era Corinthians, então o universo já conspirava. Então a década de 60, para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui as classificações. Depois do título de 54, 55 vice, 56 terceiro colocado, 57 vice, 58 terceiro colocado, 59 quinto colocado, 60 terceiro colocado, 61 sexto colocado, 62 terceiro colocado, 63 nono colocado, 64 foi a primeira vez que eu vi um jogo pelo rádio com meu pai, Santos 7, Corinthians 4, 4 gols do Pelé, quarto colocado, e aquela vitória nos levaria ao título, aquela derrota nos tirou do título. 65, terceiro colocado, 66, quando fomos chamados pela primeira vez de timão, primeira vez, hein? Trouxe o Garrincha, trouxe o Nair, trouxe o Ditão, já tinha o Thales, já tinha o Rivelino, já tinha o Dino Sani, tinha o Clóvis Galhardo, tinha o Maciel, tinha o Jair Marinho, tinha vários jogadores. Então a primeira vez que nós fomos chamados de timão foi em 66, um vice-campeonato. 67, Flávio, artilheiro do Campeonato Paulista, nesse ano, desbancou o Pelé com 21 gols, terceiro colocado. 68, vice-campeão. 69, o título estava na mão. Morte de Lidu Eduardo, dia 29 de abril de 1969, uma madrugada chuvosa.
e que o Fusca, um Fusca de couro, trado, coisa assim, do Lidu bate na ponte na Vila Maria, os dois morrem. Aí o Palmeiras se recusa a aceitar, o único dos 15 que não aceitou, é por isso que é chamado de porco, exatamente por ter o espírito de porco e cuspir no prato que comeu, porque em 1915, para fazer sua primeira partida de futebol contra o Votorantim, precisou de 5 jogadores do Corinthians emprestados para poder surgir no cenário do futebol. Mas vamos lá, 1970, jogadores voltam da Copa do Mundo, esperança de título, 5º colocado, já tinha jogadores na seleção brasileira jogando no Corinthians, 71, 3º colocado, 72, 4º colocado, 73, foi o 3º colocado também, 74, vice-campeão, nossa maior desilusão, uma derrota, dia 22 de dezembro de 1974, uma derrota para o Palmeiras, gol do Ronaldo em cima do Butice, numa cabeçada do Leivinha, no cruzamento do Jair Gonçalves. 75, 3º colocado, 76, 11º colocado, foi uma campanha muito ruim, mas foi o ano da invasão do Maracanã, foi o ano da chegada do Neca, do Givanildo, desse grande time que nós tivemos. Em 77, enfim, o fim de todos os azares, o chute na bunda do sapo, enfim, o título chegava. Então, essa década de 60 foi marcada por quê? Pelo longo tempo que ficava ali o Vadielu, pelo surgimento dos Gaviões da Fiel em 69, que vieram justamente para combater a política do Vadielu, que foram espancados pelos capangas do Vadielu, quando a primeira sede dos Gaviões foi na Rua da Consolação, na casa do Chico Malfitani, para depois mudar, sim, para a Rua... agora esqueci o nome da rua, ali no centro de São Paulo. Aí depois veio lá a quadra que eles têm hoje lá na Tomás, né, na Cristina Tomás, lá no Bom Retiro. Então, esse era o Corinthians da década de 70, que impulsionava, que trazia torcedores, que lotava e lotava cada vez mais estádios, que tinha a sua torcida cada vez crescendo mais, que eu via os torcedores rasgarem bandeira, rasgarem camisa, rasgarem carteirinha de sócio. Naquela época o Corinthians tinha mais de 100 mil sócios, mas no jogo seguinte estava com uma camisa nova, estava com uma carteirinha nova, estava com uma bandeira nova, ou seja, o amor nunca ficava para trás. Foi apenas um período longo, difícil, e que pela resiliência, e talvez se não fosse a sua torcida, esse time não suportaria o tanto que suportou de gozações, do surgimento do Pelé, da grande fase do Pelé, o nosso maior carrasco, 50 gols feitos em cima do nosso time. Ele e o Romário são os maiores carrascos em cima do time corintiano, com 50 gols feitos. O próprio Palmeiras dificultando, o São Paulo que se reerguia com a inauguração do Morumbi em 1961 e mudava o cenário, voltava a ser grande novamente, só voltaria a ser campeão em 70, 71, quando teve o único jogador pentacampeão paulista, Toninho Guerreiro, 67, 68, 69, 70 e 71, campeões paulistas, né, tanto por São Paulo e Santos. Então, viu, Gastão, eu acho que, resumidamente, essa década, a gente pode até falar alguma coisa ou outra, mas eu dei aqui uma pincelada muito rápida do que foi a década de 60. Não, a gente vai voltar um pouco nesses pontos aí, que tem alguns pontos desse, Rui, que eu acho muito interessante a gente falar com um pouco mais de profundidade. Tem dois aí que você citou, que eu até gostaria de que... Porque poucas pessoas sabem dessa história, tá? Uma delas é do acidente que envolveu o Lido e o Eduardo em 69, no Fusca, né? Porque foi um trauma. Eu estou falando assim, eu não era nascido ainda, né? Mas o meu pai me contava muito dessa história, porque... a comunidade, não só a comunidade corintiana, mas a comunidade esportiva de São Paulo ficou em choque. O Fusca hoje parece ser um carro, né, Gabriel? Você olha, você fala, nossa, que carro velho, mas era um Fusca 0 quilômetro ali, era um Fusca no 69, era um dos melhores carros que tinham disponíveis aí nas concessionárias. Mas, infelizmente, houve um acidente na Marginal, exatamente ali debaixo bateram na pilastra... Eu não me lembro agora, meu pai, eu tenho memória do meu pai me contando, ele dizia que era na pilastra central, não sei se foi na lateral, mas houve um choque ali, e foi um impacto para todos. Não foi só esportivo, foi em toda a comunidade paulistana de São Paulo, a morte dos 2 jogadores do Corinthians. Bom, infelizmente houve o acidente, infelizmente houve a morte, mas as consequências ainda foram piores, porque...
o Corinthians, a diretoria do Corinthians pediu o adiamento de um jogo que teríamos ali, né, contra o Palmeiras nesse Campeonato Paulista, e eles não quiseram adiar o jogo, não quiseram adiar. Aí nasce a expressão porco. A torcida começou a chamar pejorativamente a torcida do Palmeiras de porco, coisa que anos depois, lá nos anos 80, acho que até foi no próprio início dos anos 80, eles assumem essa, né, como se fosse muito bonito, né, assumir essa coisa horrorosa que aconteceu, eu, assim, de ouvir a história sendo contada pelo meu pai, pelo meu avô, para as pessoas que viveram nessa época, já é horrível, você imagina ter vivido. Você tem lembrança, Rui, desse fato? Eu não sei se você chegou a ter alguma memória mesmo desse dia? Muito. Tenho muita memória porque eu estudava no grupo escolar ali na Vila Carrão e eu tinha 9 anos, né? Ia fazer 10 em junho, e isso foi em abril. E eu lembro direitinho que tava frio naquela, lembra? Era São Paulo da Garoa ainda, e a Marginal estava sendo construída. A Marginal, para quem não sabe, o Parque São Jorge, quando ele foi comprado lá em 1926, quando o Corinthians começou a jogar em 1928, aquela parte hoje moderna, aquela parte que o Matheus fez na década, não existia. Já citei aqui que os meninos ficavam com um barco ali para poder pegar a bola que caía no rio, porque não tinha alambrado, só tinha uma cerca. Então, essa é a história. Então, quer dizer, a Marginal não existia. A Marginal passava bem onde é aquela arquibancada coberta. O rio era muito amplo. Tanto é que ali fazia natação, ali em 39 começou o remo. Então, quer dizer, o Corinthians estava, se não me engano, era a terceira rodada do segundo turno, ele estava muito na frente do segundo colocado. Naquela época era pontos corridos, que era feito o campeonato, não existia finais. E pelo regulamento não podia ter a contratação de novos jogadores. Mas na época, o Mendonça Falcão, que era o presidente da Federação Paulista, ele ficou consternado com aquilo, porque era um jovem de 21 anos e um jovem de 24 anos que tinham falecido. O Fusca era Castor e eles bateram na pilastra central da ponte da Vila Maria, que estava muito escuro, eles derraparam, o carro bateu na pilastra, eles capotaram, eles tiveram morte instantânea. Aliás, foi a única vez na vida que 2 corpos de jogadores passaram pela capela do Parque São Jorge. Pouco corintiano sabe disso. Então, vocês que estão me ouvindo, se der que vocês forem dentro do Parque São Jorge e olhar para a capelinha, os únicos corpos que passaram por ali foi do Lidu e Eduardo se despedindo